Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Me conta, como é que vocês passaram o Natal? Comeram bastante de encher o buchinho? Repetiram a sobremesa? As sobremesas sempre são as melhores, né? Se divertiram? Ganharam bastante presente? Presentearam? Eu também ganhei presente. Amei meus presentes. Só não comi tanto assim. Estimado não consegue comer muito não. Mas tava bom. Tava tão bom que eu queria realmente ser aquela pessoa que come a perder de vista, sabe? Mas não consegui não. Eu tentei. Nem a sobremesa. Eu tô totalmente desacostumada a comer muito, incrível. Enfim, né? Nada é por acaso. E o clima? Me conta. Como é que tá o clima aí? Tá meio confuso, né? Em todo o território brasileiro. Aqui, sinceramente, normalmente eu não gosto de verão, né? Eu sou intolerante à exposição ao sol. Eu sinto literalmente a pele queimando mesmo. É literal. É uma coisa assim de percepção sensorial, né? Meus sentidos, eles são intensos, exagerados. Então, o calor que tem feito tá fora dos padrões aqui da região onde eu moro. Isso porque eu observo esse céu, as estações, o clima aqui de onde eu moro desde sempre. Eu nasci aqui, né? Quer dizer, tá fora do padrão. Preocupante. Há mais de uma década, as nuvens elas estão ficando cada vez mais baixas. Semana passada teve um dia interessante. O céu estava totalmente nublado, mesmo assim estava a 28 graus e os raios UV estavam nas alturas. Eu não sei se vocês sabem, mas o planeta perdeu e continua perdendo gradativamente a proteção contra os raios solares, né? Lembra aquele papo que muita gente disse que não existe, isso é invenção, é teoria da conspiração, os buracos na camada de ozônio? Lembra que que frescura, segunda sem carne, bobagem, isso não afeta em nada. Um dia sem comer carne dá uma aliviada para a atmosfera, porque a super criação de gado faz com que de uma mesma área suba para a atmosfera gases nocivos que alimentam a camada de ozônio, né? Mas é frescura. Agora todos nós estamos pagando pato, né? O calor tá insuportável, quer dizer, hoje eu fui obrigada a sair, fui para a loja levar um ventilador pro meu filho que não tava aguentando.
E eu cheguei à conclusão que eu não vou sair durante todo o verão. Não vou. Não vou mesmo. Eu não consigo respirar direito. Eu fico com sono o tempo todo. Eu começo a inchar. Eu tenho uma dificuldade de suar. Quer dizer, não. Vou ficar dentro de casa durante o verão. Os ursos invernam no inverno, a chimada inverna no verão. É isso que vai ser. Não vou pro sol, mas de jeito maneira enquanto for verão. Vou esperar ansiosa o retorno do inverno. Antes da gente ir pro tema do vídeo, eu vi que vocês foram lá no post da comunidade, acharam os posts da comunidade, né? Foram ver a ilusão da bailarina giratória, fazer um exercíciozinho para o hemisfério esquerdo e direito. Essa imagem, ela não aponta níveis de inteligência, de genialidade, e tampouco a dominância de um hemisfério ou outro, não. É um exercício. Essa imagem foi desenhada de uma forma que ela possa causar uma ilusão de ótica, e isso é possível porque nós ativamos hemisférios diferentes. Antes de eu ler aqui os comentários sobre o exercício, Regina Vida e Luz, que é radiante e pura energia de luz mesmo, né? Seja muito bem-vinda ao canal. Vou responder todos os seus comentários. Tô adorando o que eu tô lendo, viu? Meus parabéns. Eu adoro quando a pessoa se expressa com liberdade. Você vai ser uma linda companhia para nossa comentarista oficial, a Adriana, e você vai acabar encontrando ela aí pelos comentários, viu? Seja bem-vinda. Então, eu achei interessante o comentário da Adriana. Ela ficou observando por uns minutos, começou a sentir uma pressão na testa e para ela só girou para um lado. Ela só faz um movimento. Muito interessante isso, Adriana, porque isso significa que você não ativa, assim, de livre e espontânea vontade, nem o hemisfério esquerdo nem o direito. Você ativa a pineal, a glândula pineal. Ela está no meio, bem no meio dos dois hemisférios. Todos os nervos dos olhos estão conectados à pineal para enviar informações sobre a luz ambiente. A expressão terceiro olho, ela vem da pineal, né? Por quê? Porque nós já tivemos, os mamíferos hominídeos já tiveram um olho no topo da cabeça, onde hoje é chamado de ori. Um olho. A função desse olho não era enxergar, era captar a luz ambiente. Por algum motivo, durante a evolução, esse olho atrofiou e se recolheu para o interior do cérebro e se transformou na glândula pineal. E aí,
a glândula passou a receber o mesmo tipo de informação, só que através dos olhos. Isso quer dizer que, embora não seja cientificamente provado, embora seja um conceito espiritualista, porque tem relação sim. Na verdade, o terceiro olho seria como a introspecção, né? Mas a glândula pineal, ela não está sozinha, tem vários vizinhos com ela, né? Isso tem, ela no geral, assim, com todos esses vizinhos, tem relação com o terceiro olho, que é algo que a gente vai falar no ano que vem. Então, você ativa a glândula pineal, seu terceiro olho. Por isso você sente a pressão na testa. Interessante. E, obviamente, uma cigana tem um terceiro olho para ativar, né, Adriana? A nossa mais nova inscrita e comentarista também, ela diz aqui: sim, ela alterna o sentido de giro aleatoriamente. No vídeo você disse, num dado momento, o movimento dela fica acelerado, frenético. Fiquei concentrada na figura uns 3 minutos e isso não ocorreu. Você saberia me dizer por quê? Gratidão pelo exercício. Você sempre posta coisas maravilhosas. Gratidão, gratidão. A Shimada, ela faz esse exercício e outros para o cérebro, né? Então, assim, quando você exercita muito, chega num ponto que ela fica acelerada e frenética. Então, o que acontece? Ela gira para um lado e gira para o outro. Ela fica nisso, às vezes trava, dá uma paradinha, vai, depois volta e fica nisso conforme você ativa. Exige sim um certo esforço. Você consegue sentir esse esforço num hemisfério e no outro, né? Então, o modo mais fácil de ativar os hemisférios seria: eu quero ativar o lado esquerdo, então eu fico falando a tabuada do 5. Eu quero ativar o modo direito, eu penso, eu visualizo um desenho sendo feito. Isso ajuda, porque o lado direito está relacionado com a criatividade, com a arte, né, a inspiração, e o lado esquerdo ele é bem exatas, ele é lógico, ele é racional, né? Isso tem muita relação com o domínio dos pensamentos e das emoções. O lado esquerdo, ele é muito semelhante à nossa parte mais primitiva, que é instintiva, mas é só semelhante, porque a nossa parte primitiva não é lógica. O instinto não é lógico, né? Ele é impulsivo. Mas digamos que o lado esquerdo ele está muito para a materialidade e o lado direito está muito para espiritualidade ou para o abstrato, né? Então, dependendo do que a gente pensa e sente, um lado é ativado, mas ele não é predominante. Ele trabalha em conjunto com o outro lado, porque é como o símbolo yin e yang. Você não pode ser 100% bom e também não pode ser 100% mal.
Você não pode ser 100% lógica e nem 100% emoção. Então, esse exercício vai além de ativar os dois hemisférios segundo a nossa vontade e fazer a bailarina mudar o movimento. Tem relação com o nosso domínio e controle dos nossos pensamentos e emoções. Então, como é que eu faço para ativar o lado esquerdo? Pensa ou sente sobre algum tema que exige a sua lógica, a sua racionalidade. Como que eu ativo o lado direito? Pensa em algo totalmente emotivo. É interessante que o lado direito ele é ativado com mais facilidade. Aí o movimento ele será acelerado e frenético com o passar do tempo, conforme você for dominando essa capacidade de ativar um lado e outro, sabe? O meu fica parecendo aquele disco de vinil na picape do DJ. Eu adoro fazer esse exercício porque é tipo brincar, né? É um momento que você tem o poder da mente. Você domina a imagem, ela muda para o lado que você quer. E fica. Às vezes dá uma travada, ela para. Ela para de girar. Aí ela volta a girar. E tudo ao comando do seu cérebro. Por isso, não é o tempo que você leva para fazer o exercício. É o esforço que você faz. Porque, afinal de contas, esse exercício, ele está manipulando o órgão, não que está dentro do órgão. É um exercício cerebral, não mental. Nós estamos nos lembrando que o cérebro é um órgão. A mente é outra coisa. Então, assim como nós fazemos a meditação e fazemos exercício de respiração, podemos fazer exercício para todos os órgãos. Por exemplo, no Tai Chi Chuan, existem movimentos que exercitam os órgãos. A gente pode exercitar o cérebro. É tudo a mesma coisa. A parte física de nós também precisa, né, ser manipulada, ser usada como um órgão. Não, a gente não pode deixar o órgão funcionando a seu bel prazer, como nenhum outro órgão do corpo. A gente não pode chegar no final do ano, virar uma garrafa de vodka e esperar que os rins vão ficar legais, né? Aí o que a gente faz? A gente tem que cuidar. Aí a gente toma chá para desintoxicar, para fazer uma limpeza, para ele funcionar direitinho. Então, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, não importa. É o esforço. Esse esforço vai depender da sua capacidade de concentração. Aí sim entra a mente, né? O lado esquerdo pensa em exatas, o lado direito pensa em humanas. Assim começa o exercício.
A gente sente como se fosse uma pressão de um lado para o outro, como se fosse um esforço. Eu sou muito sensível e eu sinto mesmo, como se estivesse pulsando, né? Acho que todo mundo sente, não sei. É a primeira vez que eu faço esse exercício online. Então, assim, Regina, vamos dizer que 99% das pessoas, elas têm o funcionamento dos hemisférios fora de sintonia. Assim como também tem energia yin e yang em desequilíbrio, da mesma forma, né? Aqueles meio por cento, 1% são os monges tibetanos, são os monges tibetanos e os budistas, porque eles buscam o tempo todo o equilíbrio, né? Mental, espiritual, das energias. Então, 1% que são os monges tibetanos e budistas, monges budistas, eles têm tudo ali no equilíbrio. Agora, o resto da população não, né? Não é tão simples fazer esse exercício. 1 minuto que você tentar fazer por dia, já é. Eu, como sou curiosa, né? A primeira vez que eu fiz, eu acho que eu fiquei quase 1 hora, porque eu queria descobrir uma forma. E realmente, dependendo o que você pensa, no que você foca seu pensamento, ativa um lado ou outro. Então, é exatas e humanas, tá bom? Aí depois você me conta se chegou a funcionar. Se não funcionar agora, vai funcionar. É só insistir. Não esquece que você está fazendo exercício para o órgão, tá? Esse exercício para o órgão vai se refletir na mente. Se você tiver domínio sobre o órgão, você tem domínio sobre a mente, sobre os pensamentos. É um ensinando o outro, tá bom? A mensagem de hoje me veio lá na loja. Desculpa. Tava todo mundo, assim, os clientes, meus filhos, minha nora, o comerciante do lado, todo mundo reclamando, sofrendo o calor, assim, nós estamos começando o verão e tá insuportável, né? Aí eu quis desviar um pouco o foco disso e comecei a meditar e perguntar para papai, né? Eu vou gravar vídeo hoje? Como que eu vou gravar vídeo nesse calorão todo, né? Porque a minha garganta, ela tá meio estranha, porque eu passei 2 noites dormindo com ventilador. E aí ele me mandou fazer uma pesquisa no Google para procurar um versículo bíblico. E esse versículo bíblico, ele tem a chave para a mensagem deste vídeo. Então, o versículo é Isaías 24, o versículo 4, 5 e 6. Então, vamos nós. Versículo 4, começando, né? A terra pranteia e se murcha,
o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra e poucos homens restam. Estranhamente, né? Esses versículos condizem com a introdução do vídeo sobre como está o clima aí. Primeiramente, né, vamos deixar bem claro que independente da Bíblia cristã afirmar uma coisa, isso não significa que eu acredite nessa coisa, tá? O mundo uma vez foi destruído com água, na segunda será destruído com fogo. Isso é uma pista, tá? Tanto o pseudo-dilúvio quanto a destruição por fogo. Não houve um dilúvio global. Houve uma inundação em algumas regiões do mundo devido ao fim da Era do Gelo. Para a época, né, para o modo como se interpretava tudo, e numa transmissão oral de geração em geração, acaba sendo um dilúvio, né? Mas não foi dilúvio, não. Não há na arqueologia, não há na ciência nenhuma prova de que houve um dilúvio a nível global, a ponto de destruir toda a humanidade e apenas Noé e sua família sobreviver. Não. Tá? Tá. O mundo vai ser destruído com fogo, Shimada? Não. Um asteroide caiu no planeta e houve um extermínio em massa, onde inclusive os dinossauros foram extintos, né? Um asteroide. Os que conseguiram sobreviver passaram não apenas a adaptar-se, mas a seguir o processo evolutivo. É isso que vai acontecer. O planeta está mudando seu comportamento. O planeta está entrando em um processo onde ele precisa se preservar. Ele está sendo superaquecido. Algumas pessoas não conseguem resistir a isso porque esqueceram como se adaptar. A partir do momento que as pessoas vivem em constante condicionamento, elas permitem serem padronizadas, elas esquecem o que é se adaptar. O corpo se esquece o que é adaptar. Consequentemente, pode ser que o corpo também esqueça de evoluir. Ainda mais quando há uma mente que não evolui, né? A essência colabora para o corpo e vice-versa. O interessante aqui é que esses versículos de Isaías são apenas uma menção
de vários versículos que há na Bíblia e em outras literaturas que falam do possível fim através do fogo. Só que não é o planeta que vai ser exterminado. O versículo 6 diz: por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Quer dizer, ele está tendo uma visão profética sobre um evento onde as pessoas elas serão dizimadas por causa do fogo. Na verdade, esse fogo é o solar, os raios solares, é o calor. Isso não quer dizer que toda civilização humana vai ser exterminada, né? É profético que alguns vão resistir, assim como aconteceu no pseudodilúvio. O que vai acontecer é que uma nova civilização vai surgir e uma outra vai terminar. Essa nova vai surgir de sobreviventes. Digamos que é tão ruim falar sobre isso, ainda mais porque eu sou uma ex-ativista, né? Há 30 anos atrás, os alertas dos ativistas estavam avisando para este momento, desse calor insuportável, da perda de proteção da Terra contra os raios solares, né? Eu tô abismada como em 2 dias as minhas plantinhas, elas ficaram no estado que eu comecei a colocar uma bandejinha de água e terra embaixo do vaso e vou pôr elas na sombra. Não tá normal. E isso se deve, né? Quando fala aqui, ó, a terra pranteia e murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Absolutamente tudo que faz parte da estrutura da sociedade humana faliu. Tá tudo falido. O verão, esse ano, vai maltratar não só o planeta, todas as nossas necessidades básicas, né? A tendência dos alimentos ficarem mais caros, porque os agricultores sempre usam a desculpa do clima. Ah, ficou mais caro porque choveu demais. Ah, ficou mais caro porque não choveu, né? E dessa vez, Pedrinho vai avisar do lobo e não vai colar. Vocês conhecem a fábula do Pedrinho e o lobo? O Pedrinho vivia ladeando todo mundo da aldeia, gritando: olha o lobo, olha o lobo. Todo mundo entrava em polvorosa. Chegou um tempo, ele fazia isso com tanta frequência, chegou um momento que ninguém acreditava mais nele. Até que um dia o lobo veio de verdade.
E aí ele começou a avisar todo mundo, o lobo, o lobo, o lobo, e todo mundo ignorou ele, né? O ser humano é muito disso. Às vezes, é óbvio, é lógico, é como, por exemplo, há mais de uma década as nuvens estão gradativamente ficando mais baixas. Há mais nuvens no céu. O planeta, ele está tentando criar uma proteção, já que nós danificamos a nossa atmosfera com a nossa imundície, né? A nossa transgressão, que não tem nada a ver com o pecado. Olha, na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Não está falando de pecado aqui. Está falando de atitudes. Está falando do esgoto que a gente cria, da sujeira, do lixo que a gente cria. Porquanto tem transgredido as leis, mudando os estatutos e quebrando a aliança eterna. Essas leis que são transgredidas, elas não são nem religiosas, nem jurídicas, não são humanas e também não são espirituais. São as leis da natureza, o desrespeito ao fluxo natural de tudo. Este planeta não nos pertence. Este planeta é o lar permanente de toda a natureza, de todos os animais. Nós somos apenas hóspedes. Veja só o estado que os hóspedes deixam as praias no final de ano, né? Este não é nosso planeta. E nós vamos transgredindo as leis da natureza, os estatutos da natureza, a aliança eterna que a natureza tem com o seu Criador. Tem, eu provo. Aqui o meu bairro, ele já foi cortado de córregos. Todos eles, menos um, foi canalizado. Sabe o que acontece quando tem chuva intensa? Os córregos reaparecem nos seus locais de origem. Eles voltam a correr onde deveriam estar correndo até hoje. A natureza, ela funciona da mesma forma que foi determinada desde sempre. Lembra que eu disse em outro vídeo, papai, ele é imutável e ele não vai contra o que ele mesmo determina. A vida é imutável, a vida não vai contra o que ela mesma determina. Se determina que um córrego deve passar aqui, ele deve passar aqui. O ser humano pode ir lá e canalizar. Quando tiver uma chuva intensa, o córrego vai voltar a correr, vai inundar tudo. E aí as pessoas vão dizer, ai, eu odeio chuva. Ai, eu perdi tudo na chuva. E quando inunda tudo, o que a gente vê, né? Lixo, lixo. Eu nem vou entrar nos detalhes disso, porque todo mundo sabe. Ninguém pode dizer que não sabe. Como lidar com o seu lixo, onde depositar o seu lixo, que não deveria ser nos córregos, né? Enfim. Por isso a maldição tem consumido a terra. Essa maldição são as consequências dos nossos atos. É impressionante como o ser humano, ele não está na casa dele.
Ele não está no planeta dele, ele não é daqui. Mas desde que ele surgiu aqui, ele tem degradado o planeta. Ele nem imagina que ele se auto-amaldiçoou. Porque a partir do momento que ele degrada o planeta, toda a lei da causa e efeito, também, a causa e efeito, né, ela não funciona só de uma pessoa para outra. Em todos os atos, independente contra quem ou pelo que sejam esses atos. Se você agredir a natureza, você vai ter o efeito disso. Você vai colher isso. É simples, é lógico. Não precisa ser um gênio para chegar a essa conclusão, né? Então, por isso, a maldição tem consumido a terra. E os que habitam nela são desolados. Por isso, são queimados os moradores da terra e poucos homens restam. A descrição dessa visão está falando de um momento crítico, né? Ele pode ser revertido, Shimada? Eu me faço essa pergunta todo dia. Porque há mais de 30 anos, os ativistas estão pedindo para as pessoas mudarem os seus hábitos, o seu modo de vida, a sua consciência em relação à natureza, ao planeta. Para quê? Para que esse momento não chegue e para que o ápice desse momento também não chegue. Quer dizer, quando eu disse que o planeta ele está mudando e perguntei, você está pronto para essa mudança? Você é capaz de se adaptar a essa mudança? A resistir a essa mudança? Entendem? Nós não somos lagartos, né? Eu nem sei se os lagartos conseguem resistir a esse calorão todo, esse sol, né? Mas nós não somos lagartos. A água, ela tem sido desperdiçada para todo lado. E aqui em São Paulo eu acho interessante que o governador, ele privatizou o nosso saneamento básico, a Sabesp, para nós vivermos com falta d'água e sairmos pela rua e vermos instalações da Sabesp vazando água a dedéu e ninguém vai arrumar. Eu gostaria de saber o que estão fazendo com a nossa água, porque na verdade nós tomamos água de fossa reciclada. Toda a fossa que nós despejamos nos córregos, nos rios, vão para a estação de tratamento. Aquilo é reciclado, jogado um monte de química para a gente usar. E a nossa água mesmo. Na previsão dos ativistas, o último país que vai sofrer com falta de água potável vai ser o Brasil.
Aí tem uma empresa estrangeira que está cuidando da nossa Sabesp. A água vai virar ouro, né? O tempo de pagar com comida pode ser que volte. 4 dias de apagão? Vocês estão preocupados com 4 dias de apagão? Vocês têm noção dos danos que esses raios, do modo como tem chegado ao nosso planeta? Vocês têm noção do estrago que pode causar na internet, na energia elétrica, no cultivo, até na sua saúde? Juntar comida e água não vai resolver muito problema não, né? Mas que merda é essa? Que o importante é estar com a barriga cheia. Tem solução para isso? Tem. Começa no senso coletivo, né? Quando cada um parar de viver como se fosse único no mundo, como se quando cada um parar de viver como se fosse o único merecedor do bom e do melhor, de fazer o que quer. Quando cada um começar a entender que precisa se dar prioridade, mas não pode se esquecer que existe o próximo, o outro. Não é porque está escrito na Bíblia que vai acontecer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vai acontecer porque nós somos omissos, negligentes, irresponsáveis, inconsequentes. É uma consequência das nossas atitudes. Vai acontecer, não é porque está escrito, não é porque a vidente fulana, o profeta Beltrano falou, não, está aí para quem quiser ver. Ai, Chimada, mas o que a gente pode fazer então? Quando alguém me pergunta isso, me irrita. Espera a morte da bezerra, né? Como assim? O que a gente pode fazer? Deita no chão e espera a morte chegar, ou o raio de sol te tostar. Como assim? E o que a gente pode fazer? Pergunta dos conformados, né? Daqueles que não têm iniciativa. Sai catando lixo dos córregos, dos rios. Sai plantando árvore. É engraçado, vamos juntar comida mesmo, sabe por quê? Porque o meu pé de melão, ele não deu melão, sabe por quê? Porque não tinha abelha. O pé de melão dá flor macho e flor fêmea. Para que tenha melão, as abelhas têm que vir trocar o pólen das flores. Aí só então dá melão. Não tem abelha. Sabe o que acontece quando não tem abelha? Principalmente você que fica jogando inseticida nas pobrezinhas. Sem abelha não tem comida no mundo. Quer dizer, nós lascamos a camada de ozônio, nós lascamos com os oceanos que está cheio de lixo, nós lascamos com as abelhas que são a maior responsável por termos alimento na mesa. Não achem vocês que o mérito é do agricultor.
Se o agricultor não for visitado por abelhas, não tem safra, não tem colheita, sabe? Parabéns para nós que deixamos a água imunda. Nós tomamos água contaminada, né? Quer dizer, não basta aquela empresa de panela antiaderente ter já contaminado a água do planeta inteiro com química que faz panela que ninguém quer, que gruda a panqueca. Vamos poluir mais um pouquinho. Com o quê? Eu acho interessante que a gente pode pegar as fezes de animais para compostagem, né? Como adubo. Do ser humano, não. Do ser humano, não. O animal, se ele morre, o próprio corpo dele vira adubo, ele volta à terra, o lugar de origem, né? Ele vira adubo para a terra. Ali onde ele morre, a terra ela não fica infértil, não, muito pelo contrário. Se um ser humano cai e morre num lugar, sei lá, eu acho que não nasce mais nada ali onde ele caiu. Nós vamos ter muito que pensar no verão. Eu sugiro que nós paremos para pensar, não para reclamar. Porque sim, vai ter o que reclamar. Principalmente aquela pessoa lá que dizia que odiava chuva e frio porque não podia usar o decote. Vai usando seu decote nesse sol de arder, vai. Vai lá, manda ver, lindona. Só dá pra se sentir se tiver com puta decotão, né? Tá, então tá bom. Fica no sol. Ai, eu quero marquinha de biquíni. Vai lá, parabéns pra você. Esse sol não tá de brincadeira, não. A situação não tá de brincadeira. Aqui no Brasil é interessante que a gente não tinha terremoto, não tinha ciclone, tufão, furacão, não tinha nada disso. As inundações que tem, elas são criadas, causadas pelo próprio ser humano, não é uma ação natural da natureza, né? Intervenção humana. Agora começou a ter, por quê? Porque a gente merece. Porque a gente é inconsequente. A gente merece. Aí, eu não sei, eu tô com uma sensação que acho que foi ano passado, nessa época, eu fiz um vídeo falando exatamente isso que eu vou falar. Vai todo mundo pro litoral passar o Réveillon. Todo mundo menos eu, porque eu nunca viajo quando todo mundo viaja e eu nunca vou para onde todo mundo tá indo, né? Mas muitas e muitas pessoas já estão no litoral para passar o Réveillon. E começa a sujeirada. Todo mundo ignora o fluxo de esgoto que sai de canos atravessando a areia da praia e indo para o oceano, né? Todo mundo ignora a quantidade de lixo que faz. Todo mundo ignora a quantidade de lixo que deixa na praia. Todo mundo ignora que tem a maré alta que leva acidentalmente o lixo que fica na praia.
Parabéns para vocês. Eu era criança, eu não me lembro onde eu estava, mas para todo lugar que eu ia, se tivesse revista, livro, alguma coisa disponível, eu pegava. Eu peguei uma revista, acho que era da Veja, foi assim que lançou a Veja, nem sei se eu era criança mesmo, se eu era adolescente, não importa. Era uma das primeiras revistas da Veja. Eu gostava muito do último artigo da revista. Eu nunca vou esquecer da frase principal que havia em um dos últimos artigos que eu li. Havia acontecido uma catástrofe natural e por isso esse artigo foi escrito e a frase principal dizia: a natureza costuma cobrar com vidas humanas todo o dano causado a ela. Porque o ser humano, ele só acorda para a vida assim, olhe lá, né? No filme ou no livro O Dia que a Terra Parou, o professor, ele diz, o ser humano, ele só aprende a um passo do abismo. Tá na hora de mudar isso, né? Tá na hora de mudar isso. Não adianta ficar iludindo as pessoas, dizendo que um fim do mundo tá vindo. Nós estamos matando o mundo. Nós estamos matando o planeta. Nós vamos continuar fazendo isso? E é muito capaz de muitos de nós não sobreviver. A reação do planeta contra nós. Ele vai nos parar. Ele tem que nos parar. Porque nós não somos daqui. Seria muito interessante que quem está na praia tivesse um pouquinho de consciência ambiental. Por favor. Se vocês soubessem os danos dolorosos, muitas vezes que custa a vida de seres marinhos por causa do lixo que é deixado lá, vocês voltavam para dentro da caverna, que é vergonhoso. Nós estamos no século XXI, beleza? Não tem mais desculpa para usar para o mal feito. Nós estamos no século XXI com a internet 5G, 6G, 10G. Não tem desculpa. Ninguém pode dizer que não sabia, ninguém pode dizer que, eu não vi. Ninguém pode continuar ignorando, porque os efeitos estão aí para quem quiser ver. Eu não tenho como não ficar um pouco brava quando eu tô falando do planeta, sabe? Eu deixei o ativismo, mas o ativismo não me deixou, desculpa. Mas eu sou inconformista, eu não me conformo, né? No começo dos anos, entre 1995 a 2000, o ser humano estacionou no processo evolutivo dele. Alguns começaram a evoluir. E o poder que criou isso, eu não sei o que ele pensa que ele vai se beneficiar com o planeta expulsando todos nós daqui, né? Inclusive eu vi em Isaías 24,
Eu vou ler para vocês. Isaías 24, versículo 2. E o que sucederá ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo, como a seu senhor, à serva, como a sua senhora, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao que dá usura, como aquele que paga usura. Quer dizer, não escapa ninguém, nem aqueles iludidos que acham que são os senhores do poder oculto. Não são, não. O dinheiro de vocês não vai conseguir tapar o sol que queima vocês e tudo que vocês têm. Tá na hora das coisas mudar, gente. Tá na hora de mudar o nosso modo de vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Quando vocês se hospedam na casa de alguém, né? Agora é um período de férias. Quando vocês se hospedam na casa de alguém, vocês detonam a casa das pessoas? Daquelas pessoas que te hospedam, vocês deixam tudo sujo, desarrumado? Como que é? Porque eu queria entender. Porque nós não estamos no nosso planeta. Aqui não é nossa casa. A casa que meus pais deixaram pra gente é uma ilusão, sabe? Ela é temporária, porque eu não sou daqui. Você não é daqui. Você tá de passagem. Você foi hospedado aqui. O que você fez para contribuir para o estrago que foi feito? Hoje eu senti medo e não foi de raios, trovões. Não foi de nuvens negras de chuva e tempestade, não. Eu senti medo do sol. Aí fica aí esse povo dizendo para todo mundo que o fim do mundo será com fogo. O mundo não vai acabar. Pode acontecer o que for, o mundo não vai acabar. Agora, a civilização humana consegue aguentar o tranco, a civilização humana consegue resistir. Não, viu? Porque nem gripe tá aguentando. Teve uma pandemia. Hoje em dia tem que tomar injeção para tudo que é coisa. Aguenta a mudança? Aguenta uma alteração de rotina? De padrão? De condicionamento? Você aguenta ficar sem... Não aguenta ficar sem seu celular. Eu já vi na loja chegando clientes desesperados, querendo conserto do celular para o mesmo dia, pagando o preço que fosse, porque não fica sem o celular. Ainda tem essa frase tão repetidas por muitos. Ah, toda a minha vida está no celular. Esse calor, se ele aumentar, e se ele continuar aumentando, tchau celular, tchau internet, tchau energia elétrica, tchau seres humanos. Aí o ser humano vai fazer o quê? Vai invadir a casa alheia para pegar a comida que ele não acumulou, para pegar a comida que ele não tem mais.
Como é que vai ser isso? Entendedores entenderão, né? A maioria dos seres humanos não tem o comportamento de seres humanos, né? Eles são mais predispostos a saquear, a roubar, do que a ser solidário e empata. Final de ano, eu gostaria de estar trazendo uma mensagem fofa e doce, mas não dá. Sabe por quê? Porque nós precisamos deixar no ano velho, ir com o ano velho, tudo que é velho não funciona mais, inclusive conceitos, padrões, comportamentos. Se quisermos que o novo realmente venha, porque virá para pouquíssimos. Novo céu, nova terra. É preciso quebrar, cortar, anular tudo que não serve mais. É tudo, gente. Eu não estou falando de peça de roupa, de sapato, de móvel, não. Eu estou falando de padrões, de comportamento, de conceitos, de crenças, de tradições. O que não serve mais é para ser quebrado, deixado. Nós precisamos reavaliar como temos vivido, no que realmente acreditamos, o que estamos fazendo neste mundo. A coisa é séria. Estar vivo neste planeta é uma grande responsabilidade. Eu não entendo por que as pessoas saem andando para cima e para baixo com tanta inconsequência. Ah, tudo bem, mano. Qualquer coisa eu reencarno, vai reencarnando, tá? Porque o novo céu e nova terra para acontecer vai precisar de muitos, 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 muitos milhões de anos. Vai reencarnando até lá. A tua próxima vida pode ser num planeta totalmente devastado pelo fogo do sol. Já pensou? Vai, confia na reencarnação. O ano novo é um ritual importante para nós fazermos um balanço da nossa vida. Só que chegamos num momento que não é mais sobre eu. Chegou um momento que é sobre nós todos. Eu não sou um indivíduo. Eu não sou um individualista. Não, você é um que faz parte de um coletivo, de um todo. Isso precisa ser entendido. O povo ocidental vai sofrer a duras penas. Porque fica achando que usar uma coisinha ali, uma receitinha aqui, um negocinho lá da filosofia oriental vai mudar alguma coisa na tua mente, na tua vida? Não vai. Você pode se iludir, mas não vai, porque o ocidental tem uma mente limitada, incapaz de desenvolver empatia, de alcançar a compreensão que é um no todo, que é você e o seu próximo,
que todos estamos conectados, acreditando ou não, querendo ou não, estamos. Me desculpem, vocês sabem, né? Papai manda, eu obedeço. A mensagem da semana é essa. A semana do ano novo. A prévia, as mensagens até 2 dias antes do ano novo serão prévias para reflexão do ano novo. Esse negócio de fazer promessa de ano novo para conquistar aquele emprego, aquele carro, aquele cara, aquela mina, no meu conceito pessoal, isso é sonhar pequeno demais também, né? Sim. É tudo ilusório, tudo passageiro. Ok? Vou deixar o versículo na descrição do vídeo. Não espero que vocês gostem desse vídeo. Não tinha outra forma de eu falar sobre isso. Não tem como ser doce falando sobre isso. Eu vejo a minha doguinha, a Lupita, o quanto ela tá sofrendo com calor, né? Os animais têm pelo. Amanhã eu vou raspar o pelo dela, porque ela tá sofrendo, né? Quer dizer, é um assunto que não dá pra falar com amorzinho, gente. Não dá. A gente tem que parar de ignorar as coisas, de fugir da nossa responsabilidade. Tá bom? Então tá. Gratidão. Beijos na alma.